E agora vamos para a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e junto conosco meditar no texto de Romanos capítulo 1 e o versículo de número 16 e 17. É um texto bem conhecido, e nós iremos refletir nesta palavra. Você pode abrir a sua Bíblia e junto comigo refletir no que disse o apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, iniciando já a sua carta. Ele diz o seguinte, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta tarde, hoje, para quem não sabe, é o Dia Internacional da Missão, e eu sempre ouso dizer que missão está no coração de Deus. Deus, Ele enviou o seu Filho único, seu Filho amado, como disse João e escreveu, capítulo 3, verso 16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho para trazer salvação a toda a humanidade, para trazer salvação ao homem perdido, para trazer salvação àqueles que haviam se desgarrado, haviam se separado de Deus por causa do pecado. A palavra do Senhor afirma para nós que o pecado separa o homem de Deus. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Como o Senhor afirmou, o pecado, ele faz separação entre vós e Deus. E como o homem estava separado de Deus por causa do pecado, Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele enviou a Jesus Cristo, seu Filho, trazendo salvação a todos os homens, a saber, aqueles que creem no seu nome. E o próprio Jesus, quando veio cumprir a sua missão nesta terra, ele ordenou aos seus discípulos, dizendo, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16 e 15, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o enviado de Deus, enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho. E quando nós lemos os últimos versículos do capítulo 3 de João, do Evangelho de João, nós encontramos uma afirmativa que o Senhor pronunciou, dizendo, quem crê nele não é condenado. Porém, quem não crê já está condenado.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora Paulo está dizendo aqui, de uma forma muito gloriosa: porque não me envergonho do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Paulo, ele diz algo tão grandioso: eu não me envergonho de pregar o Evangelho, eu não me envergonho de anunciar o Evangelho, eu não me envergonho de falar de Jesus Cristo, pois o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê, que aceita a Cristo Jesus através do Evangelho, esses recebem perdão dos pecados e salvação da alma. E o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, a salvação veio para os judeus. Depois de todas as nações, gregos, enfim, todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, se o aceitar no coração, se receber a mensagem e aceitar o dono da vida, que é Cristo Jesus, tem a vida eterna, tem perdão dos pecados, tem salvação da alma. Porque salvação só há em Cristo Jesus. Ninguém mais pode salvar, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Não há um nome sequer, não há outro nome que possa salvar, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado por Deus Pai para trazer salvação a toda a humanidade, a todos aqueles que ouvem e crê. E Paulo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, no Evangelho, na mensagem de Cristo Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que gera a fé que nos leva a crer em Cristo Jesus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Portanto, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem, esta palavra é para você. Esta palavra, ela é viva e eficaz. Esta palavra, ela liberta, ela transforma. Esta palavra, ela produz paz no coração do homem. Esta palavra, ela também traz cura para a alma. É a palavra de Deus. E Paulo diz outra vez que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que é Espírito e vida, que nos livra do poder do pecado e da morte. Isto é, livra-nos da condenação eterna. Portanto, meus queridos irmãos, aceite no seu coração, porque quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Assim, o Senhor vos abençoe. E fique esta palavra. E se você sentiu no seu coração, aceite-o. Aceite agora. Creia. Se você está afastado, se você está desanimado, Jesus te convida hoje a renovar a sua aliança com Ele. Jesus te convida a aceitar a Jesus Cristo, o dono da vida. Jesus te convida hoje para entregar a sua vida a Ele de todo o seu coração. Jesus te convida a voltar ao lugar que você deixou. Meu querido irmão, volta para Jesus. Aceita Ele no teu coração. Creia que Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos conduzir à vida eterna. Que assim o Senhor nos abençoe. Programa Mensagem da Cruz. Momento de oração. Vamos orar, vamos interceder por todos aqueles que precisam de uma bênção. Amado Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, quero te apresentar a estas pessoas, Senhor, que pedem oração por causas diversas, Senhor. Irmã Maria, que pede oração pelo seu irmão, Senhor, que o Senhor dê vitória. Os demais, irmã Risalva, e todos quantos, Senhor, precisa de uma bênção de Ti agora. Estende as Tuas mãos, Senhor, e conceda a bênção. Estende as Tuas mãos e cura. Estende as Tuas mãos e liberta. Estende as Tuas mãos e conforta e consola. Em nome de Jesus eu repreendo o mal. Desfaço em nome de Jesus doenças, enfermidade. Eu te dou uma ordem que saia do corpo desta pessoa agora que clama comigo e que intercede pedindo esta bênção. Conceda agora, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o que vive e que reina para sempre. Amém. Programa Mensagem da Cruz. Muito bem, meus queridos, o tempo passou e com ele o programa Mensagem da Cruz esteve na comunicação e apresentação deste programa, este que vos fala, Pastor Benedito. Eu já quero dizer até o próximo domingo, até o próximo programa, se o grande Deus nos permitir. Fiquem todos na paz. Acabamos de apresentar o programa Mensagem da Cruz. Realização: Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Ministério da Graça.